Você já se perguntou qual é o segredo para alcançar a riqueza e a liberdade financeira? Hoje, vamos mergulhar em um dos livros mais icônicos sobre educação financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa obra, escrita há quase um século, reúne lições atemporais que ainda fazem toda a diferença na vida de quem busca prosperidade. Prepare-se para aprender princípios poderosos que podem transformar sua relação com o dinheiro, independentemente de sua situação atual. A Babilônia foi uma das civilizações mais fascinantes e prósperas da antiguidade. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje está o Iraque, ela prosperou por milhares de anos como um importante centro de comércio, cultura e conhecimento. Apesar de estar cercada por um deserto, a Babilônia conseguiu florescer graças à sua engenhosidade. Seus habitantes construíram sistemas avançados de irrigação para cultivar alimentos e criaram uma das primeiras formas de escrita, o cuneiforme, usada em tabuletas de argila para registrar transações financeiras, leis e histórias. A economia da Babilônia girava em torno do comércio e da agricultura, mas o que realmente a destacava era a sabedoria financeira de seus habitantes. Eles entendiam a importância do planejamento, da poupança e do investimento, princípios que ainda hoje são fundamentais para construir riqueza. Foi nesse contexto que George Clason ambientou suas histórias. Ele utilizou a Babilônia como símbolo de prosperidade e disciplina financeira, transformando-a em um cenário ideal para ensinar lições práticas sobre dinheiro e sucesso. Uma das partes mais marcantes do livro é a explicação de Arcad sobre as 6 regras de ouro. Essas regras são princípios financeiros atemporais que ensinam como construir e preservar riqueza. 1. Pague a si mesmo primeiro. A primeira lição do livro é simples, mas extremamente poderosa. Pague a si mesmo primeiro. Isso significa que, ao receber sua remuneração, antes de pagar contas ou gastar com qualquer coisa, você deve separar uma parte do seu dinheiro exclusivamente para você. Essa parte deve ser guardada e investida, garantindo que você tenha uma reserva financeira que cresça ao longo do tempo. No livro, o personagem Arcad, que se torna o homem mais rico da Babilônia, conta como esse hábito foi fundamental para sua fortuna. Por que isso é importante? Quando você paga a si mesmo primeiro, você está se garantindo um futuro financeiro mais seguro. Esse dinheiro guardado não deve ser tocado, a não ser para o seu crescimento financeiro, seja investindo ou criando um fundo de emergência. O que é essencial aqui é a disciplina de reservar uma parte do que você ganha, mesmo que seja um valor pequeno no começo. O segredo é começar. Com o tempo, você perceberá que esse valor se multiplica e se torna uma base sólida para a sua independência financeira. Imagine que você ganhe R$2.000 por mês. Para seguir esse princípio, você separaria 10% desse valor, ou seja, R$200 para sua reserva pessoal. Esses R$200 não deve ser gasto com nada, nem com as despesas do dia a dia. Ele deve ser investido ou guardado de forma a gerar mais dinheiro. No início, pode parecer pouco, mas ao longo do tempo, esse valor se transforma em uma quantia maior, capaz de proporcionar a você tranquilidade financeira. 2. Controle seus gastos. Essa lição nos ensina a viver dentro de nossas possibilidades. Um dos maiores erros financeiros que podemos cometer é gastar mais do que ganhamos. Embora muitos de nós tenhamos o desejo de viver com conforto e prazer imediato, é fundamental entender que um bom planejamento financeiro envolve saber onde e como gastar. Se você gasta mais do que ganha, está criando uma bola de neve que, com o tempo, se torna difícil de controlar. Em vez de viver com tranquilidade financeira, você se encontra em uma situação onde as dívidas começam a tomar conta de sua vida. Controlar seus gastos é uma habilidade essencial para acumular riqueza. A boa notícia é que, ao controlar suas despesas, você consegue direcionar mais dinheiro para seus investimentos e poupanças. Vamos continuar com o exemplo de quem ganha R$2.000 por mês. Agora, imagine que você tenha R$1.000 de despesas fixas e, no restante, você acaba gastando de forma descontrolada com coisas como comer fora, compras por impulso
ou atividades que não são essenciais. Isso compromete a sua capacidade de economizar. O truque aqui é observar seus gastos, cortar os desnecessários e criar um orçamento que garanta que você sempre gaste menos do que ganha. Ao ajustar esse hábito, você começa a controlar sua vida financeira de forma inteligente. 3. Faça seu ouro multiplicar. Esse é um dos maiores segredos para criar riqueza de forma contínua. Quando você começa a economizar e a investir, seu dinheiro começa a crescer. O segredo é que, ao investir, você permite que o seu capital se multiplique, fazendo com que ele trabalhe para você. Muitas pessoas pensam que é necessário ter grandes quantias de dinheiro para começar a investir, mas o importante é começar cedo, mesmo que com um valor pequeno. Investir é a forma de colocar o seu dinheiro para trabalhar, seja em imóveis, ações ou outras opções de investimento. O conceito por trás desse ensinamento é que o dinheiro que você economiza deve ser colocado em investimentos que gerem retornos, aumentando ainda mais o seu patrimônio. Digamos que, após pagar a si mesmo primeiro e controlar seus gastos, você tenha guardado R$ 200 por mês. Se você investir esse valor em uma aplicação com um retorno de 10% ao ano, ao final de 12 meses, seu investimento inicial teria crescido consideravelmente, sem que você tenha feito nenhum esforço adicional, além de manter o hábito de poupar. Esse crescimento contínuo é o que permite que sua riqueza se multiplique ao longo do tempo. 4. Evite dívidas. As dívidas, especialmente as com juros elevados, são os maiores obstáculos para a construção de riqueza. Elas consomem uma parte importante dos seus ganhos, deixando-o com pouco ou nenhum dinheiro sobrando para investir ou poupar. Por que isso é importante? As dívidas criam uma pressão financeira constante. Quanto mais você paga de juros, menos você tem disponível para seus próprios objetivos financeiros. Muitas vezes, as dívidas são causadas por gastos impulsivos ou descontrole financeiro. Portanto, evitar as dívidas significa criar um espaço financeiro saudável, onde o dinheiro pode ser direcionado para o crescimento de sua reserva e investimentos. Pense na situação de uma pessoa que, ao longo do mês, usa o cartão de crédito para fazer compras que não cabem no orçamento. O pagamento mínimo da fatura pode parecer acessível, mas os juros cobrados sobre o saldo devedor são altíssimos. Se, ao invés disso, a pessoa tivesse controlado suas compras, ela não só teria evitado os juros, como poderia ter direcionado esse dinheiro para a sua poupança ou investimentos. Evitar dívidas significa escolher não colocar sua vida financeira em risco por prazeres imediatos. 5. Proteja seu patrimônio. O quinto princípio, proteja seu patrimônio, nos ensina a precaução. À medida que você começa a acumular riqueza, é importante protegê-la contra possíveis imprevistos. Isso pode ser feito por meio de seguros, investimentos sólidos e criando uma reserva de emergência. Imprevistos acontecem, e sem proteção, tudo o que você construiu pode ser perdido rapidamente. Seguros e precauções financeiras são maneiras de garantir que você tenha a segurança necessária para enfrentar as crises sem perder seu patrimônio. Se você tem um imóvel, um seguro residencial pode ser uma forma de proteger seu patrimônio. Da mesma forma, ao criar um fundo de emergência, você garante que, caso surja uma emergência médica ou uma perda de emprego, você tenha recursos para se manter financeiramente estável sem comprometer suas finanças a longo prazo. 6. Aumente sua capacidade de ganhar. Isso significa que, à medida que você cresce financeiramente, deve investir em seu próprio aprimoramento. Aprender novas habilidades, buscar melhores oportunidades de trabalho ou até mesmo empreender são formas de aumentar sua renda. Aumentar a sua capacidade de ganhar é uma maneira de acelerar sua jornada rumo à riqueza. Quando você investe em si mesmo, abre portas para novas oportunidades e se coloca em uma posição de maior poder financeiro. Agora que você conhece os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia, é importante refletir sobre como aplicar esses princípios no seu próprio contexto. A riqueza não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim o resultado de hábitos consistentes,
disciplina financeira e o desejo de aprender e crescer. É impossível falar sobre finanças pessoais sem tocar em uma questão central: a educação financeira. A falta de conhecimento sobre como gerenciar o dinheiro é um dos maiores obstáculos que muitas pessoas enfrentam no Brasil. Apesar de ser um país com enorme potencial econômico, a educação financeira ainda não é acessível a todos. Isso nos leva a um cenário em que muitos brasileiros continuam a viver de maneira financeiramente instável, muitas vezes endividados, com pouca ou nenhuma poupança. No entanto, o que o homem mais rico da Babilônia nos ensina é que, por meio de princípios simples e diretos, qualquer pessoa pode começar a transformar sua vida financeira, mesmo com recursos limitados. O mais importante é a mentalidade de sempre pagar a si mesmo primeiro e aprender a controlar os gastos. Com o tempo, as pequenas decisões financeiras podem ter um impacto significativo. No Brasil, o cenário financeiro ainda é desafiador para muitos. De acordo com dados de 2024, cerca de 77% da população adulta possui algum tipo de dívida, sendo o cartão de crédito e o cheque especial as principais fontes de endividamento. Isso mostra o quanto a educação financeira é crucial para evitar o ciclo das dívidas. Além disso, um estudo da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, revelou que apenas 19% da população investe regularmente, enquanto 41% não tem nenhum tipo de aplicação financeira. Esses números evidenciam que muitos brasileiros ainda não seguem o princípio de fazer seu ouro multiplicar de maneira eficaz. Entretanto, mesmo em um cenário desafiador, as lições de Arcade são mais relevantes do que nunca. Começar com pequenas atitudes, como reservar 10% do que ganhamos e entender que é possível investir, mesmo com valores baixos, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ao investir no seu conhecimento financeiro, você está criando um futuro mais seguro e próspero. Aplique esses princípios simples na sua vida e veja como seu dinheiro começa a trabalhar para você. Lembre-se de que a chave do sucesso financeiro está na ação constante e na melhoria contínua. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Se você está começando agora, a jornada pode parecer desafiadora, mas com o tempo, os resultados vão aparecer.